Em uma gala luxuosa, o que deveria ser uma noite de glamour se transformou em um espetáculo de horror. Diante da elite paralisada, uma mulher grávida foi brutalmente agredida pelo próprio marido. Mas o que ninguém esperava era que esse momento de dor se tornaria o início de uma revolução pública por justiça. O Copacabana Palace estava irreconhecível naquela noite de sábado. Os lustres de cristal projetavam reflexos dourados sobre as paredes de mármore e arranjos de orquídeas brancas adornavam cada mesa do salão principal. Era a 15ª edição da Gala Beneficente Estrela da Esperança, o evento mais aguardado pela elite carioca, onde empresários, artistas e políticos se reuniam sob o pretexto da caridade, mas onde os verdadeiros interesses giravam em torno de negócios, aparências e poder. Marina Tavares ajustou pela 5ª vez o vestido azul celeste que escolhera para aquela noite. O tecido de seda escorregava suavemente sobre seu corpo, mas não conseguia esconder completamente as curvas que seu ventre de 7 meses de gestação desenhava. Ela havia passado a manhã inteira fazendo ajustes nas costuras, tentando encontrar um equilíbrio impossível entre elegância e conforto. Seus pés inchados protestavam dentro dos saltos prateados, e uma dor surda na região lombar a acompanhava desde que saíra de casa. Não queria estar ali. Havia implorado a Ricardo, seu marido, que a deixasse ficar em casa. O médico havia recomendado repouso, especialmente depois dos episódios de pressão alta que vinha enfrentando nas últimas semanas. Mas Ricardo Mendonça não aceitava negativas. Para ele, aquela gala era uma vitrine essencial para seus negócios. Sua presença ao lado da esposa grávida transmitiria a imagem de homem de família, de empresário estável e confiável. E Marina sabia muito bem que contrariar Ricardo tinha consequências. Ela observava tudo de longe, sentada em uma cadeira estrategicamente posicionada próxima às cortinas de veludo vermelho, onde poderia passar despercebida. Sua mão acariciava instintivamente o ventre, conversando em silêncio com a filha que carregava. Era uma menina. Descobrira há 3 semanas, mas ainda não havia escolhido o nome. Na verdade, Ricardo nem sequer participava dessas decisões. Ele mal tocava no assunto da gravidez, exceto quando precisava usar a notícia para impressionar parceiros de negócios. Do outro lado do salão, Ricardo brilhava, seu smoking impecável, o relógio suíço reluzente no pulso, o sorriso calculado que reservava para momentos públicos. Ele circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem nascera para aquele mundo, cumprimentando uns, sussurrando segredos comerciais para outros, sempre com um copo de uísque escocês na mão direita. E ao seu lado, como uma sombra perfumada e deliberada, estava Verônica Sampaio. Marina conhecia muito bem Verônica, todos conheciam. Ela era a relações públicas da empresa de Ricardo, uma posição conveniente que justificava sua presença constante ao lado dele. Morena alta, de cabelos longos e negros, Verônica usava um vestido vermelho decotado que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Ela tocava o braço de Ricardo com familiaridade excessiva, ria alto de suas piadas, inclinava o corpo em sua direção de maneira que todos ao redor pudessem perceber a intimidade entre eles. Não havia pudor, não havia disfarce. Era uma afronta deliberada, e Marina sentia cada olhar de pena dos convidados que desviavam o rosto ao cruzar com o dela. Como havia chegado até ali? Marina se perguntava isso todas as noites antes de dormir. Ela que fora criada em uma família tradicional de empresários, filha de Henrique Tavares, dono de uma das maiores construtoras do país. Henrique era um homem respeitado, temido até, conhecido por sua integridade nos negócios e por sua lealdade inabalável à família. Marina crescera cercada de conforto, mas também de valores sólidos. Seu pai sempre lhe dissera que o dinheiro sem caráter não valia nada, que a reputação de uma pessoa era seu bem mais precioso. Foi em uma dessas galas há 6 anos que Marina conhecera Ricardo. Ele era jovem, ambicioso, dono de uma startup de tecnologia financeira que prometia revolucionar o mercado. Tinha o charme dos vendedores natos, aquela capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir especial, única.
Cortejou Marina com intensidade, levou flores ao escritório dela, jantares românticos em restaurantes exclusivos, viagens de fim de semana para Búzios. Henrique desconfiara desde o início, mas Marina estava apaixonada, cega pela atenção que Ricardo lhe dedicava. O casamento foi suntuoso. 500 convidados no Jardim Botânico, vestido importado de Paris, lua de mel em Santorini. Nos primeiros meses tudo parecia perfeito. Ricardo era atencioso, carinhoso, sempre presente, mas as máscaras começaram a cair quando os negócios dele decolaram. Com o sucesso vieram as mudanças. Primeiro foram as noites fora de casa, justificadas por reuniões intermináveis. Depois, os fins de semana dedicados a eventos corporativos, dos quais Marina era deliberadamente excluída. E então vieram as explosões de raiva. A primeira vez que Ricardo levantou a voz para ela foi por causa de uma bobagem. Marina havia esquecido de confirmar uma reserva em um restaurante. Ele gritou tanto que os empregados da casa se trancaram na cozinha. Marina chorou, pediu desculpas e ele depois também pediu. Disse que estava estressado, que os negócios o deixavam nervoso, que nunca mais aconteceria. Mas aconteceu de novo. E de novo. E cada vez que acontecia, Marina se convencia de que era culpa dela, que se fosse mais cuidadosa, mais atenciosa, mais perfeita, ele voltaria a ser o homem por quem se apaixonara. O primeiro empurrão veio 1 ano depois do casamento. Marina havia questionado uma transferência bancária suspeita que vira por acaso. Ricardo a empurrou contra a parede com tanta força que ela bateu a cabeça. Ele saiu de casa batendo a porta e voltou 3 dias depois, com um colar de diamantes e um pedido de desculpas. Marina aceitou, porque acreditava que o amava, porque tinha vergonha de admitir para a família que havia se enganado, porque a ideia de um divórcio a aterrorizava mais do que a violência que enfrentava. Quando descobriu a gravidez, Marina teve um breve momento de esperança. Pensou que a notícia de que seria pai poderia mudar Ricardo, despertar nele algum instinto protetor, algum resquício de humanidade. Contou para ele em um jantar romântico que ela mesma preparou. Ricardo ouviu em silêncio, bebeu o vinho, e então disse apenas que ela deveria contratar uma babá boa porque ele não tinha tempo para cuidar de criança. Marina engoliu as lágrimas e sorriu como sempre fazia, mas as coisas pioraram. Ricardo começou a sair abertamente com Verônica. Levava ela para eventos de negócios, para viagens internacionais, para restaurantes onde costumava levar Marina. E quando Marina tentava confrontá-lo, ele a humilhava. Dizia que ela estava gorda, que a gravidez a havia deixado feia, que Verônica era tudo o que ela jamais conseguiria ser. E em uma ocasião, quando Marina ameaçou contar tudo para o pai, Ricardo a segurou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas e disse friamente que se ela ousasse falar qualquer coisa, ele faria com que Henrique perdesse tudo. Marina não contou, não porque acreditasse nas ameaças, mas porque não suportava a ideia de decepcionar o pai. Henrique já havia demonstrado tantas vezes seu desagrado com Ricardo. Sempre que se encontravam, a tensão era palpável. Henrique tratava o genro com uma frieza cortês, respondendo suas tentativas de conversa com monossílabos. Marina sabia que o pai desconfiava de algo, mas ela se esforçava para manter as aparências, para sorrir nas reuniões de família, para fingir que estava tudo bem. E agora ali estava ela, sentada sozinha, enquanto o marido desfilava sua amante como um troféu. Marina sentia a boca seca, o coração acelerado. Queria ir embora, mas sabia que Ricardo não permitiria. Ele havia sido claro antes de saírem de casa. Ela deveria ficar até o final, sorrir para as câmeras se necessário e não fazer nenhuma cena. Qualquer deslize seria punido quando voltassem para casa. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe. Marina pediu água. Estava com tanta sede. Seus pés latejavam e a dor nas costas havia se intensificado. Ela fechou os olhos por um instante, tentando respirar profundamente como o médico havia ensinado. A filha se mexeu dentro dela, um movimento suave que sempre a acalmava. Marina colocou a mão sobre o ventre e sussurrou baixinho.
Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Mamãe vai te proteger. A música tocava suavemente ao fundo, uma orquestra de cordas executando clássicos da MPB em versões instrumentais. As pessoas conversavam em grupos, riam, fechavam negócios disfarçados de conversas casuais. Ninguém prestava atenção em Marina, e ela preferia assim. Ser invisível era mais seguro. Ser notada significava ser exposta, e exposição significava vulnerabilidade. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo. Marina, sentindo-se zonza, levantou-se para pegar um copo de água em uma das mesas próximas, suas pernas bambas, a visão ligeiramente turva. Ela segurou o copo com cuidado, mas ao virar-se para voltar à sua cadeira, trombou acidentalmente com alguém. O líquido do copo que a pessoa segurava respingou, algumas gotas caindo sobre uma manga de smoking branco impecável. Marina congelou. Era Ricardo. Ele havia se aproximado sem que ela percebesse, provavelmente vindo buscar outra bebida. E agora havia pequenas manchas de vinho tinto em sua manga esquerda. O silêncio entre eles durou apenas segundos, mas para Marina pareceu uma eternidade. Ela viu a mandíbula dele contrair, os olhos escurecerem, aquela expressão que conhecia tão bem e que sempre pronunciava o pior. Desculpa, eu não vi você, eu não queria, foi sem querer. As palavras saíram atropeladas da boca de Marina, mas ela já sabia que não adiantaria. Nada do que dissesse faria diferença. Ricardo não respondia a pedidos de desculpas. Ele não entendia a linguagem da contrição. Só entendia poder, controle, dominação. Você é uma incompetente. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de veneno. Não consegue fazer nada certo. Nem ficar sentada quieta você consegue. As pessoas ao redor começaram a perceber. As conversas foram diminuindo de volume. Alguns olhares, curiosos, se voltaram para eles. Marina sentia o rosto queimar de vergonha. Ela tentou tocar o braço dele, gesto conciliatório que tantas vezes usara antes. Não me toca. Ricardo afastou a mão dela com um movimento brusco. Você me enoja. E então, antes que Marina pudesse processar o que estava acontecendo, Ricardo a agarrou pelo braço e começou a arrastá-la em direção ao centro do salão. Marina tentava resistir, mas os dedos de Ricardo cravavam-se em seu braço com força brutal. Ela tropeçava nos próprios pés, tentando acompanhar os passos largos dele, sentindo a dor se espalhar pelo corpo. As pessoas começaram a se afastar, abrindo um círculo no centro do salão. A música parou abruptamente e o silêncio que tomou conta do ambiente era ensurdecedor. Centenas de olhos fixados neles, testemunhas mudas do que estava prestes a acontecer. Por favor, Ricardo, vamos conversar lá fora, por favor. A voz de Marina saía trêmula, quebrada pela humilhação e pelo medo. Ela colocou a mão livre sobre o ventre, gesto instintivo de proteção que qualquer mãe faria. Mas Ricardo não ouvia. Sua face estava contorcida de raiva, os olhos injetados, a respiração pesada. Ele a empurrou e Marina caiu, de joelhos no chão frio de mármore. A dor foi imediata e aguda, e ela sentiu a filha se mexer violentamente dentro dela, como se também estivesse assustada. Você acha que pode me envergonhar? A voz de Ricardo ecoava pelo salão, alta e clara para que todos ouvissem. Você acha que pode me fazer de ridículo na frente de todo mundo? Marina levantou os olhos, procurando ajuda entre os rostos que a cercavam. Viu mulheres desviando o olhar, homens de terno que davam um passo atrás, fotógrafos que abaixavam as câmeras. Ninguém se movia. Ninguém dizia nada. O medo e a incredulidade haviam paralisado todos ali. Ou talvez fosse indiferença, aquela apatia conveniente que permite que as pessoas finjam não ver o que é desconfortável demais para ser confrontado. Foi então que Ricardo viu o chicote decorativo. Era parte da cenografia do evento. Uma peça ornamental que homenageava a cultura nordestina, pendurado em uma das paredes como elemento artístico. Ricardo caminhou até lá com passos firmes, arrancou o objeto de couro trançado e voltou para onde Marina estava caída. Ela entendeu o que ia acontecer uma fração de segundo antes do primeiro golpe. O som cortou o ar como um
Trovão. Marina gritou mais de choque do que de dor física no primeiro instante. Ela tentou se proteger com os braços, mas Ricardo continuou. 2, 3, 5 golpes. Marina se encolheu no chão, cobrindo o ventre com as mãos, sussurrando desesperadamente para a filha. Aguenta, meu amor, aguenta, mamãe está aqui. As pessoas ao redor começaram a puxar os celulares. Não para intervir, não para chamar a polícia, mas para filmar. A era digital havia transformado todos em espectadores ávidos por conteúdo, por material que pudesse ser compartilhado, comentado, viralizado. E ali estava o material perfeito. Um empresário conhecido agredindo a esposa grávida em público. A barbárie transformada em entretenimento. Verônica assistia a tudo de longe, encostada em uma coluna, com uma expressão indefinível no rosto. Não era exatamente satisfação, mas também não era horror. Era algo entre o fascínio mórbido e o desconforto daquele que sabe que deveria agir, mas escolhe não o fazer. Ela bebeu um gole do champanhe e continuou observando, como se assistisse a uma cena de filme, algo distante e irreal. 20, 30, 50 golpes. Marina havia parado de gritar. Agora apenas chorava baixinho, um som abafado e contínuo que se misturava aos seus sussurros para a filha. Seu vestido azul celeste estava rasgado em vários pontos, manchado de sangue, as costas, os braços, as pernas. A dor era tão intensa que começava a se transformar em dormência, e Marina sentia-se desconectar do próprio corpo, como se estivesse flutuando acima da cena, observando de longe. Alguns convidados começaram a sair discretamente, incapazes de suportar o espetáculo. Outros permaneceram, imóveis, hipnotizados pelo horror. Um homem idoso tentou se aproximar, mas sua esposa o segurou pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido. Ele hesitou e recuou. A covardia coletiva era tão violenta quanto os golpes que Marina recebia. 100, 150, 200. Ricardo não parava. Seu braço subia e descia com uma regularidade mecânica, como se estivesse em transe. O suor escorria por seu rosto, mas ele não demonstrava cansaço. Era como se toda a raiva acumulada, toda a frustração, todo o desejo de controle que o consumia, estivesse sendo descarregado naquele momento. Marina começou a sentir contrações. Não eram as contrações do parto, mas espasmos de dor que percorriam seu abdômen. Ela colocou as mãos sobre o ventre e rezou. Rezou para que sua filha sobrevivesse, para que aquela violência não a alcançasse, para que o bebê que carregava pudesse nascer saudável apesar de tudo. E enquanto rezava, Marina também fazia uma promessa silenciosa. Se sobrevivesse, se saísse dali viva, ela não calaria mais. Jamais. 250, 280. As portas do salão se abriram com estrondo. O som foi tão alto que até Ricardo parou por um instante, virando-se para ver quem havia chegado. Era Henrique Tavares. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido, ainda vestido com o terno que usara durante o dia, sem gravata. Seus olhos percorreram o salão até encontrar a filha no chão, ensanguentada, tremendo. O rosto de Henrique não demonstrou emoção. Não gritou, não correu. Apenas caminhou lentamente até o centro do salão, seus sapatos ecoando no mármore silencioso. As pessoas se afastaram naturalmente, abrindo passagem como se estivessem diante de uma força maior. Henrique tinha aquela presença, aquela autoridade natural, que fazia com que as pessoas instintivamente se curvassem. Ele se ajoelhou ao lado de Marina, ignorando completamente Ricardo. Tocou o rosto da filha com delicadeza, afastando os cabelos grudados de suor e sangue. Marina abriu os olhos e, ao ver o pai, desabou em soluços. Pai, desculpa, desculpa tanto. Shh, minha filha. Você não tem nada de que se desculpar. Henrique tirou o paletó e cobriu o corpo dela, protegendo-a da exposição. Então, finalmente, ele olhou para Ricardo. Seus olhos eram 2 pedaços de gelo negro. Ele pagarás por isto. Não foram gritos, não foram ameaças vazias. Foram apenas 6 palavras pronunciadas com a certeza absoluta de quem tem poder para cumprir o que promete.
Ricardo deu um passo atrás, o chicote ainda na mão, a realidade do que havia feito começando a penetrar a névoa de raiva que o consumira. Eu sou seu marido. Eu posso. Ricardo tentou justificar, mas sua voz saía fraca, sem convicção. Você não é nada. Henrique não desviou o olhar, e a partir de agora você não tem nada. Foi então que chegaram os paramédicos, chamados por alguém que finalmente tivera a decência de ligar para a emergência. Eles colocaram Marina em uma maca, checaram seus sinais vitais, a pressão arterial, os batimentos cardíacos do bebê. Henrique os acompanhou até a ambulância, segurando a mão da filha durante todo o trajeto. Antes de as portas da ambulância se fecharem, Henrique virou-se para olhar o salão uma última vez. Aquelas pessoas, aquela elite que se dizia civilizada, haviam assistido a tudo sem fazer nada. Ele gravou cada rosto em sua memória. Saberia exatamente quem estava ali, quem filmou, quem riu, quem simplesmente observou. E cada um deles pagaria de alguma forma. A ambulância partiu em alta velocidade, as sirenes rasgando a noite carioca. Dentro do veículo, Marina apertava a mão do pai enquanto os paramédicos trabalhavam, colocando soro, verificando a frequência cardíaca do bebê, aplicando curativos emergenciais nas feridas mais graves. A dor física era intensa, mas a dor emocional era ainda maior. Marina sentia uma mistura de vergonha, raiva, medo e, pela primeira vez em muito tempo, um lampejo de esperança. Porque agora seu pai sabia. Não havia mais como esconder, não havia mais como fingir que estava tudo bem. A verdade havia sido exposta da forma mais brutal possível, mas pelo menos agora ela não estava mais sozinha. No hospital, Marina foi levada diretamente para a UTI. Os médicos fizeram uma série de exames, raios-x, ultrassom, monitoramento fetal contínuo. As feridas eram numerosas, mas superficiais na maioria. O que mais preocupava era o estresse extremo que o bebê havia sofrido. Havia risco de parto prematuro, de sofrimento fetal, de complicações que poderiam afetar a criança pelo resto da vida. Henrique ficou do lado de fora da sala, caminhando de um lado para o outro, o celular tocando incessantemente. Era seu filho, Marcelo, o irmão mais velho de Marina. Henrique atendeu e, com voz controlada, contou o que havia acontecido. Marcelo estava em São Paulo a negócios, mas disse que pegaria o primeiro voo de volta. Pai, o que você vai fazer? A voz de Marcelo saía tensa pelo telefone. Vou destruir Leo. A resposta de Henrique foi simples e direta. Vou tirar tudo dele. Cada centavo, cada contato, cada oportunidade. Quando eu terminar, Ricardo Mendonça não terá nem o ar para respirar. E assim começou a operação. Henrique fez uma série de ligações. Primeiro para seu advogado pessoal, André Carvalho, o melhor criminalista do Rio de Janeiro. Depois para seu assessor financeiro, Paulo Mendes, um gênio das finanças que sabia encontrar dinheiro onde ninguém mais conseguia. E então para alguns contatos estratégicos na mídia, pessoas que deviam favores a Henrique e que estariam dispostas a ajudar. Enquanto isso, os vídeos já circulavam pelas redes sociais. O primeiro foi postado por um influenciador digital que estava na gala. Em questão de minutos, havia sido compartilhado milhares de vezes. A hashtag Ricardo Mendonça começou a subir nos trending topics do Twitter. As pessoas estavam chocadas, indignadas, revoltadas. Os principais portais de notícias começaram a veicular a história. Empresário agride esposa grávida em gala beneficente. As imagens, ainda que editadas para não mostrar os momentos mais gráficos, eram impactantes. Ricardo sendo identificado, sua empresa sendo mencionada, sua reputação sendo destroçada em tempo real. Dentro do hospital, Marina finalmente adormeceu depois de receber sedativos. Seu corpo precisava descansar, processar o trauma, se recuperar. Mas sua mente continuava ativa, mesmo no sono. Ela sonhava com a filha, imaginava como seria segurá-la nos braços, como seria vê-la crescer. E pela primeira vez em anos, Marina sonhava também com liberdade. Sonhava com uma vida onde não precisaria ter medo, onde poderia ser ela mesma, onde poderia respirar sem o peso constante da opressão. Henrique entrou no quarto quando os médicos permitiram.
Sentou-se na cadeira ao lado da cama e segurou a mão da filha adormecida. Ele chorou pela primeira vez em décadas. Chorou pela dor que Marina havia sofrido, pela culpa que sentia por não ter percebido antes, pela raiva que o consumia contra o homem que havia feito aquilo com sua menina. Quando Marina acordou, levou alguns segundos para lembrar onde estava. A luz branca do hospital a cegava, o cheiro de desinfetante invadia suas narinas e a dor em seu corpo a fazia gemer baixinho. Ela levou a mão ao ventre instintivamente e seu coração disparou. A filha. Onde estava sua filha? Estava tudo bem com ela. Uma enfermeira entrou no quarto naquele momento, carregando uma bandeja com medicamentos. Ao ver Marina acordada, sorriu com gentileza. Bom dia, senhora Mendonça. Como se sente? Minha filha. Marina mal conseguia articular as palavras, a garganta seca. Ela, está bem, está sim. A enfermeira se aproximou checando os monitores. O coração do bebê está batendo forte. Você teve muita sorte. Vou chamar o médico para conversar com a senhora. O médico chegou minutos depois, um homem de meia idade com um olhar compassivo. Ele explicou que Marina havia sofrido lesões significativas, mas que nenhuma era grave o suficiente para comprometer sua saúde a longo prazo. O maior risco havia sido para o bebê, que entrara em sofrimento devido ao estresse extremo. Mas os batimentos estavam estáveis agora, e se Marina seguisse repouso absoluto nas próximas semanas, as chances de uma recuperação completa eram altas. Você vai ficar bem, e sua filha também vai ficar bem. Mas precisa descansar, senhora Mendonça. Nada de estresse, nada de esforço físico, e principalmente, nada que possa colocá-la em risco novamente. Marina entendeu o recado implícito. O médico sabia. Todos sabiam. Os vídeos haviam se espalhado pela internet como fogo em mato seco. Ela era agora a mulher mais famosa do Brasil, mas pela pior razão possível. A vítima, a mulher espancada, a grávida humilhada. Henrique entrou no quarto assim que o médico saiu. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, o terno amarrotado. Mas quando olhou para Marina, seu rosto se suavizou. Como você está, minha filha? Marina não conseguiu responder. Apenas chorou. E Henrique a abraçou, com cuidado para não tocar nas feridas, mas com força suficiente para que ela soubesse que ele estava ali, que não iria a lugar nenhum. Eu deveria ter percebido. A voz de Henrique saía embargada. Eu sabia que algo estava errado. Eu sempre soube que aquele homem não prestava. Mas você parecia tão determinada a fazer o casamento funcionar e eu não quis interferir. Eu deveria ter interferido. Não foi sua culpa, pai. Marina enxugou as lágrimas. Foi minha. Eu deixei acontecer. Eu fiquei quieta. Eu acreditei que ele mudaria. Não. Henrique segurou o rosto dela com ambas as mãos. A culpa é dele. Só dele. E ele vai pagar, Marina. Eu prometo que ele vai pagar. Marcelo chegou algumas horas depois, direto do aeroporto. Ele entrou no quarto como um furacão. Abraçou a irmã com tanta força que ela gemeu de dor, pediu desculpas e abraçou de novo, mais devagar dessa vez. Marcelo era 2 anos mais velho que Marina, tinha a mesma determinação do pai e um senso de justiça quase obsessivo. Quando criança, ele sempre defendia a irmã mais nova na escola, sempre estava ao lado dela. Aquele desgraçado. Marcelo não conseguia parar de andar pelo quarto. Eu vou matar ele com minhas próprias mãos. Não vai fazer nada disso. Henrique foi firme. Vamos destruí-lo do jeito certo. Legalmente, financeiramente, socialmente. Quando terminarmos com ele, Ricardo Mendonça não vai ter onde se esconder. E foi exatamente isso que começaram a fazer. André Carvalho, o advogado, chegou ao hospital com uma maleta cheia de documentos. Ele explicou que havia várias frentes de ataque. Primeiro, as acusações criminais. Agressão física qualificada, violência doméstica, tortura. Com os vídeos circulando, seria impossível para Ricardo negar os fatos. A condenação era praticamente certa. Mas havia mais. André havia começado a investigar as finanças de Ricardo e o que encontrara era explosivo. A empresa dele, que aparentava ser lucrativa e bem administrada, escondia uma série de irregularidades.
Havia transferências suspeitas para contas offshore, contratos fraudulentos, notas fiscais falsas e o mais grave. Ricardo havia usado documentos falsos em nome de Marina para abrir empresas fantasmas e desviar dinheiro. Ele roubou de você. André mostrou os papéis para Marina. Há pelo menos 3 empresas registradas em seu nome que você nunca soube que existiam. E essas empresas foram usadas para lavar dinheiro, para sonegar impostos, para toda sorte de atividades ilegais. Marina estava chocada. Ela sabia que Ricardo era capaz de muitas coisas ruins, mas jamais imaginara que ele teria chegado a esse ponto. Usar o nome dela, a assinatura dela, para cometer crimes. Era uma traição, além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Isso significa que posso provar que fui vítima dele em mais de uma forma. Marina começava a entender a dimensão do que tinham em mãos. Exatamente. André sorriu pela primeira vez. E significa também que podemos ir atrás de todos os bens que ele adquiriu usando esse dinheiro ilegal. A casa, os carros, as obras de arte, os investimentos, tudo pode ser confiscado. Enquanto isso, Paulo Mendes, o assessor financeiro, trabalhava em outra frente. Ele havia descoberto que a empresa de Ricardo estava muito mais frágil do que aparentava. Havia dívidas escondidas, investidores descontentes, funcionários que não recebiam salários havia meses. A fachada de sucesso escondia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Se começarmos a pressionar nos pontos certos, a empresa dele vai à falência em questão de semanas. Paulo apresentou um plano detalhado para Henrique. Podemos falar com os principais investidores, mostrar as irregularidades, fazer com que eles retirem o dinheiro. Podemos alertar os fornecedores sobre o risco de não receberem pagamento. Podemos vazar informações para a imprensa especializada. Será um efeito dominó. Henrique ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, ajustando estratégias. Mas ele sabia que a guerra não seria travada apenas nos tribunais e nas salas de reunião. A opinião pública era igualmente importante, e para isso ele precisava controlar a narrativa. Foi quando ele recebeu uma ligação inesperada. Era Juliana Costa, uma ex-funcionária da casa de Ricardo e Marina. Ela havia trabalhado como governanta por 3 anos, mas fora demitida abruptamente há 6 meses. Juliana disse que tinha algo importante para contar, algo que poderia ajudar Marina. Henrique marcou um encontro com ela em um café discreto perto do hospital. Juliana era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em coque, mãos calejadas de tanto trabalho. Ela estava nervosa, mexendo nas alças da bolsa velha enquanto falava. Senhor Tavares, eu vi muita coisa naquela casa, coisas que ninguém deveria ver. Juliana olhava para baixo enquanto falava. O senhor Ricardo sempre foi violento com Dona Marina. Não era a primeira vez. Não era nem a segunda, nem a terceira. Acontecia o tempo todo. Henrique sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Continue. Eu tenho provas. Juliana tirou um pendrive da bolsa. Há anos eu venho gravando áudios e vídeos. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas era a única forma de me proteger, caso ele resolvesse me acusar de alguma coisa. E agora, vendo o que aconteceu, eu não posso ficar calada. Dona Marina sempre foi boa comigo. Ela merece justiça. Henrique pegou o pendrive com mãos trêmulas. Você sabe o que tem aqui, tem tudo. Gravações de discussões, de agressões, de ameaças. Tem até um vídeo dele batendo nela quando ela estava no 5º mês de gravidez. Eu filmei pela janela da cozinha. E tem mais. Tem conversas dele com a amante planejando como tirar tudo da Dona Marina, como fazer ela parecer louca caso ela tentasse se separar. Aquilo era ouro. Era mais do que Henrique poderia ter esperado. Com aquelas gravações, poderiam provar que a agressão na gala não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão sistemático de violência. Poderiam mostrar que Ricardo era um predador calculista, que havia planejado cuidadosamente como manter Marina sob controle. Por que você não denunciou antes? Henrique tinha que perguntar, embora já soubesse a resposta. Eu tinha medo. Juliana começou a chorar. O senhor Ricardo é um homem poderoso. Ele sempre dizia que tinha contatos, que poderia fazer qualquer pessoa desaparecer se quisesse.
Eu tenho uma filha pequena. Não podia arriscar. Mas agora, depois do que vi naqueles vídeos, eu não consigo mais dormir. Eu preciso fazer a coisa certa. Henrique garantiu a Juliana que ela seria protegida, que nada de ruim aconteceria com ela ou com sua filha. Ele pagaria por segurança privada se fosse necessário, relocaria ela para outro estado se preciso fosse. Mas aquelas gravações eram cruciais e Juliana precisava estar disposta a testemunhar. Eu testemunho. Juliana enxugou as lágrimas. Eu conto tudo o que vi. Pela dona Marina e por todas as outras mulheres que estão sofrendo em silêncio. Quando Henrique voltou ao hospital, foi direto ao quarto de Marina. Marcelo estava lá, conversando baixinho com a irmã. Henrique pediu que a enfermeira saísse, fechou a porta e contou sobre Juliana e as gravações. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Ela sabia que Juliana havia testemunhado muitas coisas, mas jamais imaginara que a governanta estivesse documentando tudo. Era, ao mesmo tempo, um alívio e uma vergonha renovada. Alívio, porque finalmente tinha provas concretas. Vergonha porque mais pessoas agora veriam o quão fraca ela havia sido, o quanto havia permitido. Você não foi fraca. Marcelo parecia ler seus pensamentos. Você foi vítima. Tem diferença. Mas eu fiquei. Marina começou a chorar de novo. Eu sabia o que ele era e mesmo assim eu fiquei. Porque você tinha medo. E porque ele manipulou você. Henrique sentou na beirada da cama. É isso que homens como Ricardo fazem. Eles isolam a vítima, destroem a autoestima dela, fazem com que ela acredite que não tem saída. Mas você tem saída agora, Marina. E você não vai enfrentar isso sozinha. Foi então que Marina tomou uma decisão. Ela queria falar. Queria contar sua história com suas próprias palavras. Não queria ser apenas a vítima muda dos vídeos que circulavam pela internet. Queria ter voz, queria explicar, queria que outras mulheres que estivessem passando pelo mesmo soubessem que era possível sair, que era possível lutar. André, o advogado, hesitou quando Marina manifestou o desejo. Ele achou arriscado. Achou que Ricardo poderia usar as palavras dela contra ela no tribunal. Mas Henrique entendeu que aquilo não era sobre estratégia legal. Era sobre cura. Era sobre Marina retomar o controle de sua própria narrativa. Marina gravou o vídeo 3 dias depois de dar entrada no hospital. Ela ainda estava pálida, com olheiras profundas, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não existia antes. Marcelo ajustou a câmera do celular, certificando-se de que a luz estava adequada. Henrique ficou ao lado, fora do enquadramento, mas presente. Marina pediu que ficassem, disse que precisava saber que eles estavam ali. Ela começou falando devagar, a voz ainda fraca, mas firme. Meu nome é Marina Tavares Mendonça, e durante 5 anos vivi em um relacionamento abusivo. Durante 5 anos, acreditei que era minha culpa, que se eu fosse melhor esposa, mais atenciosa, mais cuidadosa, ele pararia de me machucar. Mas a verdade é que não importava o que eu fizesse. A violência nunca teve a ver comigo. Sempre foi sobre o controle que ele queria ter sobre minha vida. Marina fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Vocês viram os vídeos do que aconteceu na gala. Mas o que vocês não sabem é que aquilo não foi a primeira vez. Foi apenas a primeira vez que aconteceu em público. Durante anos, sofri em silêncio, com medo de falar, com vergonha de admitir que meu casamento era uma mentira. E enquanto isso, ele roubou minha dignidade, minha autoestima, minha paz. Até tentou roubar minha filha. As lágrimas começaram a cair, mas Marina não as enxugou. Deixou que corressem livremente enquanto falava. Estou grávida de 7 meses. E cada dia dessa gravidez foi marcado pelo medo de que ele machucasse minha filha. Na noite da gala, enquanto recebia cada golpe, a única coisa em que conseguia pensar era em proteger minha bebê. E graças a Deus, ela sobreviveu. Nós duas sobrevivemos. Marina olhou diretamente para a câmera, e suas próximas palavras saíram com uma força que surpreendeu até ela mesma. Eu não vou mais ficar em silêncio. Vou lutar. Vou buscar justiça, não apenas por mim,
mas por todas as mulheres que estão passando pelo mesmo e que acham que não tem saída. Tem saída. Sempre há saída. E se você está assistindo a isso e se identifica com minha história, por favor, procure ajuda. Denuncie. Fale com alguém. Não espere chegar ao ponto que chegou comigo. Sua vida vale mais do que qualquer relacionamento. Ela finalizou o vídeo com um pedido. E para aqueles que viram o que aconteceu comigo e não fizeram nada, saibam que seu silêncio também é violência. Quando testemunhamos uma injustiça e escolhemos não agir, nos tornamos cúmplices. Eu não culpo vocês, mas espero que repensem suas escolhas, porque da próxima vez, a vítima pode ser alguém que vocês amam. Quando Marcelo desligou a câmera, Marina desabou em choro. Toda a força que mantivera durante a gravação se dissolveu e ela tremeu tanto que Henrique teve que segurá-la até que se acalmasse. Mas ela havia feito, havia falado, havia usado sua voz. O vídeo foi publicado naquela mesma noite e a repercussão foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, tinha milhões de visualizações. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Hashtags como "Eu estou com Marina" e "Não estamos sozinhas" se tornaram trending topics mundiais. Celebridades compartilharam o vídeo, ativistas de direitos humanos o citaram, políticos prometeram endurecer as leis contra a violência doméstica. Mas também houve reações negativas. Sempre há. Pessoas que culpavam Marina por ter ficado no relacionamento, que questionavam por que ela não havia denunciado antes, que insinuavam que ela estava exagerando para ganhar dinheiro na separação. Os comentários mais cruéis vinham de perfis anônimos, covardes escondidos atrás de telas, cuspindo veneno sem medo de consequências. Marina tentou não ler os comentários, mas era impossível ignorar completamente. Cada palavra de ódio era como um corte novo, reabria feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Mas para cada comentário negativo, havia 10 positivos. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de abuso, agradecendo a Marina por ter coragem de falar, dizendo que o depoimento dela as havia inspirado a buscar ajuda. Enquanto isso, a guerra legal intensificava. André apresentou todas as provas ao Ministério Público, os vídeos da gala, as gravações de Juliana, os documentos que mostravam a fraude financeira. O promotor designado para o caso era conhecido por sua postura firme em casos de violência contra mulheres. E ficou claro desde o início que ele não teria piedade de Ricardo. Ricardo, por sua vez, tentava se defender como podia. Contratou uma equipe de advogados caros, especialistas em limpar reputações manchadas. Eles tentaram argumentar que as gravações de Juliana eram ilegais, que haviam sido obtidas sem consentimento. Tentaram desacreditar o testemunho dela, alegando que era uma funcionária descontente buscando vingança. Mas os fatos eram irrefutáveis, e mesmo os melhores advogados do mundo não conseguiriam fazer desaparecer vídeos assistidos por milhões de pessoas. Foi então que Ricardo cometeu seu maior erro. Ele decidiu dar uma entrevista coletiva. Contra o conselho de seus advogados, ele reuniu a imprensa em um hotel de luxo e tentou se explicar. O resultado foi desastroso. Eu estava sob muito estresse. Ricardo lia de um papel, claramente seguindo um roteiro preparado por sua equipe de relações públicas. Os negócios não iam bem. Eu estava bebendo, mais do que devia. Eu perdi o controle. Mas eu amo minha esposa. Eu nunca quis machucá-la. As perguntas dos jornalistas foram implacáveis. Se você a ama, por que a espancou 300 vezes em público? Se estava arrependido, por que não parou depois dos primeiros golpes? Como explica as gravações que mostram você planejando como roubar o dinheiro dela? Como justifica ter uma amante presente no evento enquanto sua esposa grávida sofria? Ricardo não tinha respostas convincentes. Ele gaguejava, suava, desviava o olhar. E em um momento de desespero cometeu o erro fatal. Ela me provocou. Derramou vinho na minha roupa de propósito. Ela sempre fez coisas para me irritar. Vocês não entendem como é viver com ela. A sala explodiu. Jornalistas gritavam perguntas indignadas. Câmeras flashes disparavam sem parar. A tentativa de Ricardo de se vitimizar
havia se voltado completamente contra ele. Agora ele não era apenas o agressor, era o agressor que culpava a vítima. Era o pior tipo de ser humano aos olhos da opinião pública. O vídeo da entrevista circulou ainda mais rápido que os da gala. Memes foram criados zombando das desculpas esfarrapadas de Ricardo. Analistas jurídicos apareceram em programas de televisão explicando como aquela entrevista praticamente garantia sua condenação. Empresas que ainda mantinham algum tipo de relação comercial com ele romperam contratos publicamente, com medo de serem associadas à sua imagem tóxica. A empresa de Ricardo começou a desmoronar. Investidores retiraram capital, funcionários pediram demissão em massa, fornecedores suspenderam entregas. Em questão de dias, aquele império que levara anos para construir estava ruindo como areia entre os dedos. As ações da companhia despencaram na bolsa, chegando a valer menos de 1/10 do valor anterior. A falência era questão de tempo, mas a vingança de Henrique não parava por aí. Ele usou seus contatos para garantir que Ricardo fosse persona non grata em todos os círculos que frequentava. Clubes exclusivos revogaram sua associação. Restaurantes refinados se recusavam a servi-lo. Até o prédio onde morava iniciou um processo para expulsá-lo, alegando que sua presença estava causando transtornos aos demais moradores. Verônica, a amante, percebeu que o navio estava afundando e decidiu saltar antes que fosse tarde. Ela procurou André, o advogado, e ofereceu testemunhar contra Ricardo em troca de imunidade. Disse que tinha informações sobre outros casos de violência que Ricardo havia cometido, inclusive contra ela mesma. Disse que ele a ameaçara diversas vezes, que a controlava através do medo. André aceitou o acordo. Verônica não era uma pessoa simpática e todos sabiam que ela estava fazendo aquilo por interesse próprio, mas o testemunho dela seria valioso. Ela conhecia segredos de Ricardo que mais ninguém conhecia. Havia presenciado conversas confidenciais. Tinha acesso a documentos comprometedores. Quando Marina soube que Verônica iria testemunhar, sentiu uma mistura de sentimentos. Havia uma parte dela que queria rejeitar a ajuda da mulher que havia sido cúmplice de Ricardo por tanto tempo. Mas havia outra parte que entendia que Verônica também era, em certo sentido, uma vítima. Uma vítima que havia feito escolhas ruins, certamente, mas que também havia sido manipulada e controlada. No hospital, Marina continuava se recuperando. Os médicos estavam otimistas quanto ao progresso dela e do bebê. Os batimentos cardíacos da filha eram fortes e regulares, e embora Marina ainda sentisse dores, elas eram administráveis com medicação. O aspecto emocional era mais complicado. Ela acordava no meio da noite com pesadelos, revivendo a gala, os golpes, o olhar de ódio de Ricardo. Uma psicóloga especializada em trauma começou a atendê-la diariamente. Nas sessões, Marina falava sobre a culpa que sentia, sobre a vergonha, sobre o medo de que aquilo a definisse pelo resto da vida. A psicóloga a ajudava a entender que o trauma era real, mas que não precisava ser permanente, que ela poderia se recuperar, reconstruir sua vida, ser feliz novamente. Henrique e Marcelo se revezavam para ficar com Marina o tempo todo. Eles traziam comida de seus restaurantes favoritos, flores frescas todos os dias, livros e revistas para distraí-la, mas, principalmente, traziam amor. Traziam a certeza de que ela não estava sozinha, de que nunca mais estaria sozinha. Uma tarde, Marina recebeu uma visita inesperada. Era sua melhor amiga, de infância, Beatriz, que morava em Londres há anos, e com quem havia perdido contato. Beatriz voou assim que soube do que havia acontecido. Largou tudo para estar ao lado da amiga. As duas se abraçaram e choraram juntas, sem dizer nada, apenas sentindo a presença uma da outra. Eu deveria ter insistido mais, Beatriz disse quando finalmente conseguiu falar. Eu sabia que algo estava errado. Você parou de atender minhas ligações, parou de responder mensagens. Eu sabia que ele estava te afastando de todo mundo, mas eu não fiz nada. Não foi sua culpa. Marina segurou a mão da amiga. Ele era muito bom em isolar, em fazer parecer que eu era o problema, que eu estava exagerando.
Até eu comecei a acreditar nisso. As duas passaram horas conversando, relembrando os velhos tempos, quando eram apenas garotas com sonhos simples, e o mundo parecia cheio de possibilidades infinitas, antes de Ricardo, antes do pesadelo. 3 meses depois da gala, Marina recebeu alta do hospital. Ela havia se recuperado fisicamente, as feridas haviam cicatrizado, embora algumas deixassem marcas que provavelmente permaneceriam para sempre. Sua filha estava saudável, crescendo normalmente dentro dela, e os médicos garantiram que o parto seria tranquilo. Mas as cicatrizes emocionais ainda estavam frescas, e Marina sabia que levaria muito mais tempo para curá-las. Henrique comprou um apartamento novo para Marina, em um prédio com segurança 24 horas, longe de qualquer lugar que Ricardo pudesse encontrá-la. O apartamento era espaçoso, luminoso, com vista para o mar. Marina decorou o quarto do bebê com tons suaves de rosa e branco, encheu de bichinhos de pelúcia e livros infantis. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar com o futuro. O julgamento de Ricardo foi marcado para o início de outubro. A imprensa tratava o caso como o julgamento do século. Centenas de jornalistas se credenciaram para cobrir o processo, e a cada dia surgiam novas revelações sobre a vida do empresário. Descobriram casos de assédio contra funcionárias, processos trabalhistas que haviam sido abafados com dinheiro, contratos duvidosos com empresas de fachada. Paulo, o assessor financeiro de Henrique, havia feito um trabalho minucioso. Ele conseguiu rastrear todo o dinheiro que Ricardo havia desviado usando o nome de Marina. Eram quase 20 milhões de reais distribuídos em contas offshore, imóveis no exterior, investimentos fantasmas. Tudo seria devolvido a Marina, mas mais importante do que o dinheiro era a prova do caráter criminoso de Ricardo. Na manhã do primeiro dia de julgamento, Marina acordou às 5 da manhã. Não havia dormido direito, atormentada por pesadelos, onde reviveu a gala repetidamente. Tomou um banho demorado, escolheu um vestido discreto azul marinho. Prendeu os cabelos em um coque elegante. Queria parecer forte, composta. Não queria dar a Ricardo a satisfação de vê-la destruída. Henrique e Marcelo a acompanharam ao tribunal. Do lado de fora, havia uma multidão. Apoiadores de Marina com cartazes, feministas cantando palavras de ordem, curiosos tentando dar uma olhada na mulher que havia se tornado símbolo da luta contra a violência doméstica. Havia também alguns poucos apoiadores de Ricardo, pessoas que acreditavam em teorias conspiratórias sobre Marina ter armado tudo, mas eram minoria e foram rapidamente calados pela maioria. Dentro do tribunal, o clima era tenso. Marina sentou-se ao lado de André e da equipe de advogados que havia trabalhado incansavelmente no caso. Do outro lado da sala, Ricardo estava cercado por seus defensores, homens de terno caro, que se moviam com a confiança artificial, de quem sabe que está lutando uma batalha perdida, mas precisa manter as aparências. Quando Marina e Ricardo se olharam pela primeira vez desde a noite da gala, o tempo pareceu parar. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, o cabelo menos arrumado do que costumava ser. Mas o que mais impressionou Marina foi que ele não desviou o olhar. A encarou com uma mistura de raiva e desespero, como se ainda não conseguisse aceitar que ela havia ousado desafiá-lo. Marina sustentou o olhar. Não ia se intimidar, não ia baixar a cabeça. Aqueles dias haviam acabado. Ela colocou a mão sobre o ventre, agora de 9 meses, e sentiu a filha chutar como se dissesse: "Estou aqui, mãe, estamos juntas nisso." O juiz entrou e todos se levantaram. Era uma mulher de uns 60 anos, de cabelos grisalhos e olhar severo. Tinha reputação de ser justa, mas implacável, especialmente em casos envolvendo violência contra mulheres. André havia ficado satisfeito quando soube que ela presidiria o julgamento. O promotor começou sua apresentação. Ele detalhou cada uma das acusações contra Ricardo, mostrando os vídeos da gala, as gravações de Juliana, os documentos da fraude financeira. Cada peça de evidência era apresentada metodicamente, construindo um caso tão sólido que parecia impossível contestar. Quando chegou a hora de chamar as testemunhas, Juliana foi a primeira.
Ela entrou na sala nervosa, as mãos tremendo enquanto prestava juramento. Mas quando começou a falar, sua voz saiu firme. Ela relatou anos de abusos que havia presenciado. Descreveu cenas específicas com detalhes que fizeram o júri se remexer desconfortavelmente nas cadeiras. Eu vi a Dona Marina tentando esconder os hematomas. Juliana limpava as lágrimas enquanto falava. Ela usava maquiagem grossa, roupas de manga comprida mesmo no calor. E sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que sim. Mas eu via o medo nos olhos dela. Eu via como ela se encolhia quando o Sr. Ricardo chegava em casa. Os advogados de Ricardo tentaram desacreditar Juliana, alegando que ela tinha motivos para mentir, que fora demitida e queria vingança. Mas Juliana respondeu com calma. Fui demitida porque comecei a fazer perguntas sobre dinheiro que estava desaparecendo da casa. Sr. Ricardo me acusou de roubo, mas eu nunca roubei nada, e tenho provas disso. André então apresentou registros bancários de Juliana, mostrando que ela jamais havia feito depósitos suspeitos ou compras incompatíveis com seu salário. A tentativa da defesa de desacreditá-la havia falhado completamente. Verônica foi a próxima a testemunhar. Ela entrou na sala com a cabeça baixa, vestida de forma muito mais discreta do que seu estilo habitual. A mulher que antes se pavoneava ao lado de Ricardo agora parecia apenas uma sombra assustada. Quando começou a falar, sua voz era quase um sussurro. Eu sabia o que ele fazia com ela. Verônica não olhava para ninguém enquanto falava. Ele me contava. Achava engraçado. Dizia que Marina era fraca, que ele podia fazer o que quisesse com ela. E eu ria junto. Deus me perdoe, mas eu ria junto. Por que você ria? O promotor perguntou, sua voz sem julgamento, mais firme. Porque eu tinha medo de ser a próxima. Verônica finalmente levantou os olhos. Ele me bateu também. Não como batia nela, mas me bateu. E me ameaçou. Disse que se eu o deixasse, se contasse alguma coisa para alguém, ele destruiria minha vida. E eu acreditei. Então fui cúmplice porque achei que era a minha única opção. Foi um momento revelador. Verônica não era a vilã que todos imaginavam. Ou melhor, era, mas também era vítima. A narrativa era mais complexa do que o preto e branco que a imprensa havia pintado. Ricardo não era simplesmente um monstro que tinha uma vítima. Era um predador que colecionava vítimas, cada uma presa em sua própria armadilha de medo e manipulação. Quando chegou a hora de Marina testemunhar, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos nela, enquanto caminhava até a cadeira das testemunhas. Ela prestou juramento com a mão sobre a barriga, como se protegendo a filha ainda não nascida do que estava prestes a reviver. O promotor a guiou gentilmente através do testemunho. Marina contou como havia conhecido Ricardo, como o relacionamento havia começado bem, mas deteriorado rapidamente. Descreveu o primeiro empurrão, o primeiro tapa, a primeira ameaça. Falou sobre o isolamento progressivo, como Ricardo a afastara de amigos e família, como havia destruído sua autoestima peça por peça. E então contou sobre a gala. Cada detalhe doloroso. O vinho derramado acidentalmente, a fúria instantânea de Ricardo, ser arrastada para o centro do salão, o chicote, os golpes, as centenas de golpes enquanto tentava proteger a filha, o olhar de indiferença nas faces dos convidados que apenas assistiam. Quando Marina terminou, não havia um olho seco no tribunal. Até alguns dos advogados de Ricardo pareciam abalados. O promotor agradeceu e cedeu a palavra à defesa para o contra-interrogatório. O advogado principal de Ricardo se levantou. Ele era um homem magro, de óculos, com um ar de superioridade irritante. Senhora Mendonça, é verdade que a senhora tentou várias vezes provocar meu cliente, criando situações de conflito propositalmente. Marina olhou para ele com descrença. Não, eu tentava ao máximo não contrariá-lo em nada. Vivia com medo de dizer ou fazer algo errado. Mas a senhora mesma admitiu que derramou vinho na roupa dele na noite da gala. Foi um acidente. Marina manteve a voz firme. Eu estava tonta, com dor, grávida de 7 meses. Trombei nele sem querer.
Como podemos ter certeza de que foi sem querer? O advogado insistia. Não é possível que a senhora estivesse buscando uma reação dele para depois usar isso a seu favor. André se levantou imediatamente. Protesto, meritíssima. A defesa está sugerindo que minha cliente planejou ser espancada 300 vezes em público, colocando sua vida e a de seu bebê em risco como parte de algum plano maquiavélico. Isso é absurdo e ofensivo. Protesto aceito. A juíza olhou severamente para o advogado de Ricardo. Doutor, sugiro que reformule suas perguntas ou encerre o interrogatório. O advogado tentou mais algumas abordagens, todas igualmente fracas, mas Marina respondeu a cada uma com calma e dignidade. Ela não se deixou abalar, não se deixou manipular. E quando finalmente a dispensaram, ela saiu da cadeira das testemunhas com a cabeça erguida. O julgamento durou 2 semanas. Foram apresentados depoimentos de médicos que atenderam Marina, de vizinhos que ouviram discussões, de funcionários da empresa de Ricardo que testemunharam seu comportamento abusivo. Cada dia construía mais a montanha de evidências contra ele. A defesa tentou argumentar que Ricardo sofria de problemas psicológicos não diagnosticados, que não tinha total controle de suas ações. Trouxeram psiquiatras que falaram sobre transtornos de personalidade, sobre o impacto do estresse nos negócios. Mas o promotor rebateu, mostrando que Ricardo era perfeitamente capaz de controlar suas ações em público, que era calculista em seus negócios, que sabia exatamente o que estava fazendo quando agredia Marina. No último dia do julgamento, Ricardo finalmente subiu ao banco das testemunhas. Seus advogados haviam debatido longamente se seria uma boa ideia, mas ele insistira. Queria ter a última palavra, queria tentar se defender pessoalmente. Foi o maior erro que poderia ter cometido. O promotor o interrogou sem piedade. Cada resposta de Ricardo o enterrava mais, profundamente. Ele tentou justificar suas ações. Alegou que estava sob pressão, que Marina o provocava, que não se lembrava direito do que havia acontecido na gala porque estava alcoolizado. Mas cada justificativa soava mais fraca que a anterior. Senhor Mendonça, o senhor estava alcoolizado o suficiente para desferir 300 golpes consecutivos com precisão, mas não o suficiente para parar quando viu que estava machucando sua esposa grávida. O promotor era implacável. Como explica essa contradição? Ricardo não tinha resposta. Ele gaguejou, suou, começou a perder a compostura, e então cometeu o erro fatal de olhar para Marina, que estava sentada na plateia, e dizer: ela sempre soube me provocar. Ela sabia exatamente como me deixar com raiva. O tribunal explodiu em murmúrios indignados. A juíza bateu o martelo exigindo ordem. André olhou para Henrique com um sorriso discreto. Ricardo havia se condenado com suas próprias palavras. Os argumentos finais foram apresentados. O promotor fez um discurso apaixonado sobre a necessidade de proteger as vítimas de violência doméstica, sobre como a impunidade alimentava o ciclo de abusos. Falou sobre Marina, sobre sua coragem em denunciar, sobre como ela representava milhares de mulheres que sofriam em silêncio. A defesa tentou apelar para a clemência. Argumentou que Ricardo era um homem de negócios respeitado, que havia cometido um erro grave, mas que merecia uma segunda chance. Mas as palavras soavam vazias, depois de tudo que havia sido apresentado. A juíza deu o caso aos jurados e solicitou que deliberassem. Marina saiu do tribunal acompanhada por Henrique e Marcelo. Do lado de fora, uma multidão a aguardava. Dezenas de mulheres seguravam cartazes com mensagens de apoio, cantavam músicas de empoderamento, abraçavam umas às outras em solidariedade. Quando Marina apareceu, houve uma ovação. Uma jovem se aproximou timidamente. Ela não devia ter mais de 20 anos, olhos vermelhos de choro. Por favor, eu só queria dizer obrigada. Seu testemunho me deu coragem para denunciar meu namorado. Ontem eu fiz a ocorrência. E hoje ele foi preso. Marina abraçou a garota e as duas choraram juntas. Era para isso que tudo aquilo valia a pena. Não era só sobre Marina, nunca havia sido. Era sobre todas as mulheres que precisavam ver que era possível lutar, que era possível vencer. Os jurados deliberaram por 6 horas. 6 horas que pareceram 6 eternidades para Marina.
Ela esperou em uma sala reservada do tribunal, incapaz de comer, incapaz de relaxar. Beatriz estava com ela, segurando sua mão, conversando sobre assuntos aleatórios para tentar distraí-la. Mas nada funcionava. Marina só conseguia pensar no veredicto, em todas as possíveis consequências. Finalmente, às 7 da noite, chegou a notícia. Os jurados haviam chegado a uma decisão. Todos voltaram ao tribunal. A sala estava lotada, não havia um assento vazio. Câmeras de televisão estavam posicionadas estrategicamente, transmitindo ao vivo para milhões de pessoas em todo o país. Quando a juíza pediu que o líder do júri se levantasse para ler o veredicto, o silêncio era absoluto. Marina segurou a mão de Henrique com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Seu coração batia tão rápido que ela pensou que fosse desmaiar. No caso de agressão física qualificada, consideramos o réu culpado. A voz do jurado era firme e clara. No caso de violência doméstica continuada, consideramos o réu culpado. No caso de tortura, consideramos o réu culpado. No caso de fraude financeira, consideramos o réu culpado. No caso de falsificação de documentos, consideramos o réu culpado. Cada culpado era uma vitória. Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Ao seu lado, Henrique cobria o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Marcelo abraçava a irmã sussurrando: "Conseguimos, Marina, conseguimos." Ricardo permaneceu impassível enquanto ouvia o veredicto. Seu rosto estava pálido, mas ele não demonstrava emoção. Era como se tivesse se desconectado da realidade, incapaz de processar o que estava acontecendo. A juíza agradeceu aos jurados e marcou a sessão de sentença para a semana seguinte. Ela olhou diretamente para Ricardo e disse: "Senhor Mendonça, o senhor foi considerado culpado em todas as acusações. Será mantido sob custódia até a sentença. E quero deixar claro que não tolerarei qualquer tentativa de intimidação às testemunhas ou à vítima. Qualquer violação resultará em penalidades adicionais." Ricardo foi algemado e levado por policiais. Ao passar por Marina, ele parou por um instante e a olhou. Havia algo em seus olhos, talvez arrependimento, talvez apenas raiva de ter sido derrotado. Marina sustentou o olhar, não com desafio, mas com uma quietude que vinha da paz interior. Ela havia vencido, não apenas no tribunal, mas sobre o medo que a controlara por tanto tempo. Do lado de fora do tribunal, a celebração foi instantânea. A multidão aplaudia, gritava, abraçava uns aos outros. Marina foi cercada por repórteres querendo sua declaração. Ela respirou fundo e falou: "Hoje a justiça foi feita. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Este veredicto envia uma mensagem clara. Abuso não será tolerado. Violência não será aceita. E vítimas serão ouvidas e protegidas. Obrigada a todos que me apoiaram nessa jornada. E para aquelas que ainda estão presas em relacionamentos abusivos, saibam que há esperança, há justiça, e vocês não estão sozinhas." Naquela noite, Marina voltou para seu apartamento exausta, mas em paz. Ela preparou um chá, sentou-se na varanda com vista para o mar e pela primeira vez em anos permitiu-se sentir completamente segura. Não havia mais medo de Ricardo voltar para casa bêbado e violento. Não havia mais necessidade de caminhar em ovos, de pesar cada palavra, de viver em constante tensão. A filha se mexeu dentro dela, um movimento forte que a fez sorrir. Em poucos dias ela nasceria, e Marina estava determinada a criar essa menina em um ambiente de amor, respeito e segurança. Sua filha nunca conheceria o tipo de medo que ela conhecera. Nunca aceitaria ser tratada com menos do que merecia. Porque Marina ensinaria a ela desde o primeiro dia que ela valia mais. Uma semana depois, Marina voltou ao tribunal para a sentença. Ricardo foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes que cometera. Além disso, todos os seus bens foram confiscados, com a maior parte sendo devolvida a Marina e o restante distribuído para cobrir dívidas trabalhistas e indenizações. A empresa dele foi à falência oficial e os executivos que haviam sido cúmplices de suas fraudes também enfrentaram processos.
Mas a verdadeira justiça para Marina não estava na prisão de Ricardo ou na recuperação do dinheiro. Estava na liberdade que ela agora sentia. Estava na capacidade de andar na rua sem olhar por cima do ombro. Estava em acordar de manhã sem aquele peso no peito. Estava em finalmente poder ser ela mesma. 2 dias após a sentença, Marina entrou em trabalho de parto. Era madrugada quando as contrações começaram, fortes e regulares. Henrique a levou ao hospital dirigindo em alta velocidade pelas ruas vazias do Rio. Marcelo e Beatriz os encontraram lá e juntos esperaram enquanto Marina dava à luz. Foi um parto difícil. 12 horas de contrações, de dor, de esforço. Mas quando finalmente ouviu o primeiro choro de sua filha, Marina esqueceu todo o sofrimento. A enfermeira colocou o bebê em seus braços, uma menina linda de olhos grandes e cabelos escuros. Marina olhou para aquela pessoinha e sentiu seu coração se expandir de uma forma que nunca imaginara ser possível. Ela se chama Helena. Marina anunciou para todos na sala. Helena Esperança. O segundo nome não era coincidência. Esperança era o que Marina havia perdido durante seu casamento com Ricardo, e Esperança era o que havia recuperado através da luta. Helena representava um novo começo, uma nova vida, não apenas para a criança, mas para Marina também. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava no hospital, Marina recebeu centenas de mensagens de apoio. Flores enchiam o quarto, presentes para a bebê se acumulavam. Mas o presente mais significativo veio de um grupo de mulheres que Marina nunca havia conhecido pessoalmente. Elas eram vítimas de violência doméstica que haviam sido inspiradas por sua história a denunciar seus agressores. Juntas, haviam formado um grupo de apoio, se reunindo semanalmente para compartilhar experiências e se fortalecerem mutuamente. Elas enviaram uma carta para Marina, cada uma assinando com seu nome e sua história. Algumas haviam conseguido sair de relacionamentos abusivos. Outras ainda estavam no processo, mas todas agradeciam a Marina por ter dado voz ao sofrimento delas, por ter mostrado que era possível lutar e vencer. Marina leu a carta chorando, Helena dormindo tranquilamente em seus braços. E foi naquele momento que ela decidiu que não poderia parar por ali. Sua luta pessoal havia terminado, mas havia tantas outras mulheres ainda sofrendo. Tantas histórias ainda não contadas, tantas vozes ainda silenciadas. 6 meses após o nascimento de Helena, Marina estava sentada em seu escritório improvisado no apartamento, trabalhando em um projeto que a consumia dia e noite. Era início de abril, e o outono carioca trazia brisas suaves que entravam pela janela aberta. Helena dormia no carrinho ao lado da mesa, um dos punhos cerrados próximo ao rosto, a respiração suave e tranquila. O projeto que Marina desenvolvia era a Fundação Esperança. Ela havia decidido usar todo o dinheiro recuperado da fraude de Ricardo, junto com parte de sua própria fortuna, para criar uma organização dedicada a ajudar vítimas de violência doméstica. Não seria apenas mais uma instituição de caridade. Seria um centro completo, oferecendo abrigo, apoio jurídico, acompanhamento psicológico, capacitação profissional e, principalmente, um caminho para que essas mulheres pudessem reconstruir suas vidas. Henrique havia colocado toda a sua experiência empresarial à disposição. Ajudou Marina a estruturar a fundação, a contratar os profissionais certos, a estabelecer parcerias com outras organizações. Marcelo cuidava da parte legal, garantindo que tudo estivesse em conformidade com as leis. Beatriz, que decidira voltar ao Brasil definitivamente, assumiu a coordenação administrativa, mas o maior aliado inesperado veio de Verônica. Depois do julgamento, ela procurou Marina pedindo uma chance de se redimir. Disse que queria usar sua experiência em relações públicas para ajudar outras mulheres, que queria transformar a culpa que carregava em ação positiva. Marina hesitou, mas eventualmente aceitou. Todos mereciam uma segunda chance, inclusive Verônica. A sede da Fundação Esperança foi inaugurada em junho, em um prédio reformado no centro do Rio. O evento de inauguração atraiu centenas de pessoas, incluindo celebridades, políticos
e ativistas de direitos humanos. Mas as pessoas mais importantes ali eram as primeiras 20 mulheres que seriam acolhidas pela fundação, cada uma com sua história de dor e sobrevivência. Marina discursou na inauguração, Helena nos braços. Sua voz tremeu no início, mas foi ficando mais forte à medida que falava. Esta fundação existe porque eu tive privilégios que a maioria das vítimas de violência doméstica não tem. Tive um pai poderoso que pode me proteger. Tive recursos financeiros para os melhores advogados. Tive visibilidade que forçou o sistema a me ouvir. Mas e as mulheres que não têm nada disso? As que vivem na periferia, as que não têm para onde ir, as que dependem financeiramente de seus agressores. Esta fundação é para elas. O impacto foi imediato. Nas primeiras semanas, a Fundação Esperança recebeu mais de 1000 pedidos de ajuda. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam o mesmo núcleo de medo, dor e desejo desesperado de escapar. A equipe trabalhava dia e noite para atender o maior número possível de casos. Marina se envolveu pessoalmente com cada mulher que chegava à fundação. Ouvia suas histórias, oferecia abraços quando necessário, compartilhava sua própria experiência quando apropriado. Ela sabia que sua história inspirava, mas também sabia que cada mulher precisava encontrar sua própria força, seu próprio caminho para a cura. Uma das primeiras mulheres acolhidas foi Carla, uma professora de escola pública de 35 anos que havia sofrido abuso do marido por 15 anos. Ela chegou à fundação com 2 filhos pequenos, sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva. Marina passou horas conversando com ela, ajudando-a a elaborar um plano de vida, conectando-a com recursos que pudessem ajudá-la a recomeçar. 3 meses depois, Carla conseguiu um emprego em uma escola particular, alugou um apartamento pequeno, mas acolhedor, e seus filhos estavam prosperando no novo ambiente. Quando ela voltou à fundação para agradecer, abraçou Marina e disse: "Você me salvou." E Marina respondeu: "Não, você se salvou. Eu apenas mostrei que era possível." Mas nem tudo era celebração. Houve fracassos também. Mulheres que voltaram para seus agressores, convencidas por promessas vazias de mudança. Casos em que a equipe não conseguiu agir a tempo e a violência escalou. Uma mulher chegou à fundação com ferimentos tão graves que precisou ficar internada por semanas. Cada fracasso pesava no coração de Marina, lembrava a ela de que o trabalho era interminável, que nunca seria suficiente. Mas ela continuava, porque para cada fracasso havia 10 histórias de sucesso. 10 mulheres que recuperavam sua dignidade, que encontravam força para lutar, que construíam novas vidas para si e para seus filhos. 1 ano após o julgamento, Marina recebeu um convite inesperado. O governo federal queria homenageá-la com uma medalha de honra ao mérito, reconhecendo seu trabalho em favor das vítimas de violência doméstica. A cerimônia seria no Palácio do Planalto, com a presença do presidente e de outras autoridades. Marina aceitou, mas com uma condição. Queria levar 10 mulheres da Fundação Esperança com ela. Mulheres que haviam sobrevivido, que haviam lutado, que mereciam ser reconhecidas tanto quanto ela. O governo concordou. A cerimônia foi emocionante. Marina subiu ao palco vestindo novamente azul celeste, a mesma cor do vestido que usava na gala. Mas desta vez, o azul não representava dor. Representava recomeço. As 10 mulheres estavam na primeira fila, algumas chorando, outras sorrindo orgulhosamente. Helena, agora com 1 ano e meio, estava nos braços de Henrique, batendo palminhas, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a energia positiva do ambiente. Ao receber a medalha, Marina fez um discurso que seria lembrado por anos. "Não aceito esta homenagem apenas por mim. Aceito por todas as mulheres que não tiveram voz, que não tiveram justiça, que não tiveram a chance de recomeçar. Esta medalha pertence a cada vítima de violência que teve coragem de denunciar, a cada sobrevivente que escolheu lutar, a cada mulher que se recusa a ser definida por seu trauma. Nós somos mais fortes do que nossos agressores jamais imaginaram. E juntas, estamos mudando o mundo.
A repercussão foi global. O discurso de Marina foi traduzido para dezenas de idiomas, compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. Convites para palestras começaram a chegar de universidades, conferências internacionais, organizações de direitos humanos. Marina aceitou alguns, sempre levando consigo mulheres da fundação para compartilhar suas histórias. Durante uma viagem a Nova York para falar na ONU, Marina encontrou-se com outras ativistas de diferentes países. Ouviu histórias similares à sua. Entendeu que a violência contra mulheres era um problema global que transcendia culturas, classes sociais e fronteiras. E percebeu que o trabalho da Fundação Esperança poderia ser replicado em outros lugares, que o modelo que haviam desenvolvido poderia ajudar milhares de mulheres ao redor do mundo. De volta ao Brasil, Marina começou a trabalhar em expandir a fundação. Abriu uma segunda sede em São Paulo, depois uma terceira em Recife. Cada nova unidade seguia o mesmo modelo, oferecendo suporte integral para que mulheres pudessem escapar de relacionamentos abusivos e reconstruir suas vidas. Mas Marina nunca se afastou do trabalho direto com as vítimas. Mesmo com a fundação crescendo, com responsabilidades administrativas aumentando, ela fazia questão de reservar tempo todas as semanas para conversar pessoalmente com as mulheres que procuravam ajuda, porque sabia que sua história, sua presença fazia diferença. Mostrava que era possível sobreviver, possível prosperar, possível ser feliz novamente. Quanto a Ricardo, ele cumpria sua sentença em uma penitenciária de segurança média. Ocasionalmente, surgia alguma notícia sobre ele, geralmente negativa. Havia sido envolvido em brigas com outros detentos, havia tentado comprar privilégios e sido descoberto. Havia perdido todos os recursos legais para reduzir sua pena. Mas Marina não acompanhava essas notícias. Ricardo era passado, e ela estava focada no presente e no futuro. Um dia, 2 anos após o julgamento, Marina estava na fundação quando recebeu uma carta. Era de Ricardo. Ela hesitou antes de abrir, não sabia se queria ler o que ele tinha a dizer. Mas a curiosidade venceu. A carta era curta e escrita à mão. Ricardo pedia desculpas, dizia que finalmente entendia a gravidade do que havia feito, que estava fazendo terapia na prisão e tentando se tornar uma pessoa melhor. Não pedia perdão, apenas dizia que Marina merecia saber que ele estava arrependido. Marina leu a carta 2 vezes. Sentiu uma mistura de emoções. Uma parte dela queria acreditar que ele realmente mudara, que o tempo na prisão havia transformado o homem que fora. Outra parte era cética. Suspeitava que fosse apenas mais uma manipulação. Mas no final, percebeu que não importava. O arrependimento de Ricardo, genuíno ou não, não mudava nada. Ela já havia seguido em frente, já havia construído uma vida nova. A aprovação ou o remorso dele eram irrelevantes. Marina guardou a carta em uma gaveta e nunca respondeu. Alguns capítulos da vida precisam ser fechados sem palavras finais, sem cenas de reconciliação, sem conclusões arrumadas. A vida real é mais confusa que as novelas, e às vezes a melhor resposta é simplesmente seguir em frente. Na primavera seguinte, a Fundação Esperança organizou sua primeira gala beneficente. Marina quis que fosse exatamente no mesmo hotel onde tudo havia começado, no mesmo salão onde fora humilhada. Mas desta vez, o evento seria diferente. Seria uma celebração de sobrevivência, de resiliência, de esperança. O salão foi decorado com os mesmos lustres de cristal, mas desta vez havia painéis com fotos e histórias das mulheres ajudadas pela Fundação. Em vez de uma única pessoa sendo homenageada, foram homenageadas 50 mulheres, cada uma representando uma história de superação. Marina chegou ao evento vestindo azul celeste, Helena pela mão, já uma menina falante e curiosa de 3 anos. Quando entraram no salão, Marina sentiu um aperto no peito. As memórias voltaram com força, as imagens da noite horrível que mudara sua vida. Mas então, olhou ao redor e viu rostos sorridentes, mulheres fortes, pessoas genuinamente interessadas em fazer diferença. E percebeu que havia ressignificado aquele espaço. Havia transformado o lugar de sua maior dor
em símbolo de sua maior vitória. Durante o evento, uma jovem de 22 anos subiu ao palco para falar. Seu nome era Amanda e ela havia sido resgatada pela fundação 6 meses antes, grávida e fugindo de um relacionamento violento. Agora ela trabalhava como recepcionista da própria fundação e fazia faculdade de psicologia à noite. Seu bebê estava saudável e ela havia recuperado completamente sua autoconfiança. Amanda falou emocionada sobre como a Fundação Esperança havia salvo não apenas uma vida, mas 2, a dela e a de seu filho. Falou sobre Marina, sobre como sua história havia inspirado milhares de mulheres a buscar ajuda. E então, disse algo que fez o salão inteiro cair em lágrimas. Um dia, quando meu filho crescer e me perguntar quem é sua heroína, eu vou mostrar uma foto de Marina Tavares e dizer: ela nos ensinou que podemos ser fortes, que podemos sobreviver, que merecemos amor e respeito. Marina não conseguiu conter as lágrimas. Subiu ao palco, abraçou Amanda longamente e então se virou para o microfone. Há 3 anos, eu estava neste mesmo salão sendo espancada por um homem que jurei amar. Eu achei que fosse morrer aqui. Achei que minha filha não nasceria. Achei que minha história terminaria naquela noite. Mas não terminou. Foi apenas o começo. O começo de uma jornada de cura, de luta, de transformação. E o que aprendi é que nossa dor não precisa ser o fim da história. Pode ser o começo de algo maior. Algo que nos transforme não em vítimas permanentes, mas em sobreviventes poderosas. O evento arrecadou 3 milhões de reais que seriam usados para expandir ainda mais a fundação. Mas o verdadeiro valor não estava no dinheiro. Estava nas conexões feitas, nas histórias compartilhadas, na comunidade de mulheres fortes que se formou naquela noite. Quando o evento terminou e todos haviam ido embora, Marina ficou sozinha no salão por alguns minutos. Caminhou até o centro exato onde havia caído 3 anos antes. Fechou os olhos e respirou profundamente. Podia quase ouvir os ecos daquela noite, sentir a dor, reviver o medo. Mas então abriu os olhos e viu o salão vazio, pacífico, apenas um espaço físico sem poder sobre ela. Eu venci, ela disse em voz alta para o salão vazio. Você não me destruiu, você me fez mais forte. E com essas palavras, Marina virou-se e saiu, deixando para trás os fantasmas do passado e caminhando em direção ao futuro que havia construído com suas próprias mãos. Um futuro onde Helena cresceria sabendo que sua mãe era uma guerreira. Um futuro onde centenas de mulheres teriam a chance de recomeçar. Um futuro onde o amor próprio era mais importante que qualquer relacionamento destrutivo. Marina Tavares havia transformado sua dor em propósito, seu trauma em força, sua história em esperança para milhares. E enquanto caminhava pelas ruas do Rio naquela noite, Helena dormindo em seus braços, ela sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito trabalho a fazer, muitas mulheres a ajudar, muitas vidas a transformar. Mas pela primeira vez em anos, Marina se sentia completa. Não porque havia destruído Ricardo, não porque havia recebido reconhecimento público, mas porque havia se reencontrado. Havia descoberto que, dentro dela, sempre existiu uma força que nenhum agressor poderia tirar. E essa força, essa essência inquebrável, era o que ela compartilhava agora com cada mulher que cruzava seu caminho. A história de Marina e da Fundação Esperança continuaria sendo contada e recontada, inspirando gerações de mulheres a lutar por suas vidas, por sua dignidade, por seu direito fundamental de existir sem medo. E em cada história compartilhada, em cada vida salva, em cada sorriso recuperado, o legado de Marina crescia, porque no final a verdadeira vitória não estava na prisão de Ricardo ou na recuperação do dinheiro. Estava em ter transformado a dor mais profunda em luz para outras pessoas. Estava em ter usado sua voz para amplificar as vozes de quem não podia falar. Estava em ter provado que mesmo nas trevas mais profundas sempre há esperança. E a esperança, Marina havia aprendido, era a força mais poderosa do universo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Helena tenha tocado profundamente seus corações.
Esta narrativa de superação e recomeço nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe um caminho para a luz. Marina transformou sua dor em esperança para milhares de mulheres, provando que a coragem de falar pode mudar não apenas uma vida, mas uma sociedade inteira. Se esta história ressoou em você, convidamos você a fazer parte desta comunidade de pessoas que acreditam na força da transformação. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais histórias que exploram a complexidade das relações humanas, o poder da resiliência e a beleza do recomeço. Cada história que compartilhamos aqui é cuidadosamente elaborada para tocar o coração e inspirar mudanças. Deixe seu like neste vídeo se a jornada de Marina inspirou você. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas. Temos preparado histórias ainda mais emocionantes sobre amor, superação, justiça e esperança. E você tem alguma reflexão sobre a história de Marina? Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração, qual momento foi mais significativo para você, ou conte sua própria história de superação se sentir confortável. Esta é uma comunidade de apoio e acolhimento, onde cada voz importa e cada história merece ser ouvida. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial à esquerda da sua tela com histórias igualmente cativantes de força, transformação e recomeço. Cada narrativa foi criada para nos lembrar de que somos mais fortes do que imaginamos e que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história.